Agora vamos falar do ensino fundamental? Afinal, qual é o objetivo dessa etapa? Se você ainda não sabe, vem com a gente! Olá, eu sou a professora Júlia e este é o Educadores Sem Tempo, o canal que veio ajudar você, professor que tem pouquíssimo tempo para estudar, a se preparar para os seus concursos com vídeos curtinhos e didáticos. Depois de falarmos especificamente da educação infantil, teremos agora 3 artigos que tratarão do ensino fundamental. Se você perdeu os artigos sobre educação infantil, vamos deixar o link no card. Agora, sem mais delongas, vamos para o artigo 32. Ele é um pouco maior, por isso vamos trabalhar com o texto do artigo na íntegra enquanto fazemos as explicações, ok? Vamos lá! Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante. O caput desse artigo já traz algumas coisas importantes para a gente anotar. Primeiro, ele nos lembra que o ensino fundamental é obrigatório, diz que é uma etapa com duração de 9 anos, que ele é gratuito na escola pública, inicia-se aos 6 anos de idade e tem como objetivo a formação básica do cidadão. Antes de falarmos dessa formação básica, pega só essa dica. Se você esquecer a idade em que se inicia o ensino fundamental, lembre que a educação infantil, segundo a LDB, atende as crianças de 0 a 5 anos de idade. E como não há reprovação da educação infantil para o ensino fundamental, o ensino fundamental vai começar aos 6 anos de idade. Agora vamos falar melhor desse objetivo, porque também precisamos tomar muito cuidado para não confundi-lo. Por quê? Quando a gente pensa no objetivo da educação em si, lembramos com facilidade que se trata do pleno desenvolvimento do educando ou do desenvolvimento integral do educando. Isso porque é um objetivo que se repete algumas vezes na LDB, também na BNCC e com algumas particulares na educação infantil. Mas, se tratando especificamente do ensino fundamental, nossa resposta deve ser diferente, porque seu objetivo, segundo a LDB, é a formação básica do cidadão. Nesse caso, facilita lembrarmos o compromisso que a LDB tem com a cidadania. Agora, o artigo 32 segue dizendo que esse objetivo se dará mediante. Inciso 1º. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Basicamente, a LDB diz aqui que o ensino fundamental vai desenvolver essa capacidade que o estudante já tem, que é a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então é só isso que o ensino fundamental tem que ensinar? Não! A gente inclusive verá outras aprendizagens ao longo desse artigo. Mas a leitura, a escrita e o cálculo, os educandos que passam pelo ensino fundamental têm que ter pleno domínio, e isso é o meio básico. Ah, mas nem sempre isso acontece na prática, professora. Verdade. Mas a gente tem que lutar para que isso se concretize, pois é o objetivo definido pela lei. Fechou? Continuando, inciso 2º. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Esse inciso diz que os educandos devem sair dessa etapa tendo compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Isso, inclusive, ajuda a justificar porque o ensino fundamental não vive apenas de português e matemática. Deu para perceber? Seguindo. Inciso 3º. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem deve visar também a aquisição de conhecimentos e habilidades,
e a formação de atitudes e valores. Afinal, estamos formando cidadãos. Inciso 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. O ensino fundamental deve fortalecer o vínculo da criança com a família. Nós até vimos com o artigo 12 o papel que a escola tem de articulação com a família, que casa com esse inciso aqui. O inciso também fala do fortalecimento dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, que tem a ver com esse papel de ensinar a criança a lidar com o outro, já que a escola é onde ela passa a ter um contato cotidiano com as pessoas diferentes daquelas que ela convive em casa. Então fica até marcada essa questão da tolerância, de aceitar aquilo que é diferente, que nem sempre nos agrada, como regras, por exemplo, e a solidariedade humana, que é o compromisso comum que temos uns com os outros. E esse inciso ainda nos lembra que são aspectos em que se firma a vida social, pois, de novo, estamos formando cidadãos. O artigo 32 ainda nos apresenta alguns parágrafos. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Essa é a possibilidade de organizar o ensino fundamental em ciclos, que geralmente são períodos maiores de um ano, diferente das séries anuais, que é a divisão mais conhecida. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Para explicar esse parágrafo, precisamos entender primeiro o que é progressão continuada. A progressão continuada é uma estratégia educacional que se organiza em torno de blocos contínuos, em que a criança é avaliada ao longo do processo e ao final do processo. Também é proporcionada aos educandos que tiveram dificuldade em algo formas de se recuperar, evitando que fiquem retidos ao final do ano. Mas calma, não se trata de aprovação automática, pois esses blocos têm objetivos a serem atingidos e avaliação. A progressão continuada só vira aprovação automática se for mal implementada, sem o compromisso com os objetivos e a avaliação. A intenção dessa estratégia é minimizar as altas taxas de repetência e, consequentemente, a evasão escolar. Esse parágrafo diz que o estabelecimento que trabalha no ensino fundamental com a progressão regular por série pode adotar o regime de progressão continuada, observando as regras do seu sistema de ensino, ou seja, não é o mero sabor da escola. E ele deixa marcado sobre essa adoção, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Bacana? Então não caia nessa de que progressão continuada é o mesmo que aprovação automática. Tem muita gente que discorda dessa estratégia justamente por achar que se trata de aprovação automática. E tem muita gente que replica essa informação sem saber. Continuando o artigo 32, parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O ensino fundamental será então ministrado em língua portuguesa, mas no caso de escolas em comunidades indígenas, deve ser assegurada a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Aqui, o mais importante que temos é que o ensino fundamental será presencial, ponto. Sendo que o ensino à distância pode ser utilizado para complementar as aprendizagens nessa etapa do ensino. Um exemplo que permitiria essa utilização seria uma escola com um sistema que a criança pudesse acessar de casa conteúdos complementares, mas isso seria uma forma complementar. Ou em situações emergenciais, como fomos obrigados a utilizar durante a pandemia.
Mas por que eu falei que o mais importante é que o ensino fundamental é presencial? Porque o que não pode acontecer é se ofertar o ensino fundamental à distância simplesmente porque o estabelecimento tem condições e quer fazer assim. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. É obrigatório ensinar o direito das crianças e dos adolescentes que estão no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que não basta só entregar a lei na mão deles e pronto, tá feito. Pois a lei fala que deve-se observar a produção e distribuição de material didático adequado. E, parágrafo 6º, o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos no ensino fundamental. Então, é o estudo da bandeira, do hino nacional, do nosso brasão e dos selos nacionais que remetem ou deveriam remeter à nossa cultura e práticas. Digo ou deveriam remeter porque sei que tem muita discussão quanto que seria o Brasil oficial e o Brasil real. Mas de qualquer forma, qual disciplina tem que dar conta disso? Não tem uma disciplina específica. Esse estudo entra como um tema transversal, que nós já explicamos aqui o que são, com o artigo 26. Vamos deixar ele no card. Inclusive, se você não quiser assistir ao vídeo todo, você pode entrar na descrição do vídeo do artigo 26 e clicar no capítulo O que são temas transversais, que o cursor vai te levar diretamente para essa explicação, beleza? Esse foi o artigo 32 da LDB. Deixe seu like se esse vídeo te ajudou nos seus estudos e continue acompanhando o nosso canal, que ainda teremos mais artigos da seção do ensino fundamental. Por hora, um abraço e nos vemos nos nossos próximos minutos de estudo.